Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e sim, eu estou animado porque meu dia, até o momento, só teve grandes notícias. Tomara que o Santos não estrague isso amanhã. Estreia no Brasileiro, Santos e Fluminense, 4h30 da tarde, lá no Maraca. E por isso, neste vídeo, temos convidado. Graças aos céus, meu PC finalmente voltou. Não sei quanto tempo irá durar, mas agora eu posso editar meus vídeos novamente, o que significa duas coisas. A primeira, que Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, o maior canal do Fluminense, está aqui. Daqui a pouco ele aparece no vídeo dissecando o Flu e citando David Braz e Paulo Henrique Ganso, o que não é uma coisa muito legal, mas tudo bem. É o time deles, a gente entende. Outra é que o futebol volta a ser assunto aqui no canal e na prévia do Brasileirão, um dia antes do Brasileirão, na véspera do Brasileirão, você pode não só marcar agora o seu time do coração para receber as notícias na notificação, espero que seja o Santos, não é mesmo? Como você pode agora na barra explorar novidade lá no aplicativo, simplesmente tacar na lupa Santos e aí abre o quê? Tudo do Santos, você não precisa só esperar a notificação bonitinha no seu celular. Entre no aplicativo de cara e lá ele lista bonitinho as notícias do Santos. Mas se você quiser uma notícia de um jogador, Johan Julio, primeiro você vai precisar aprender a escrever Johan Julio, que é uma dificuldade que todos temos. Onde está o H dele? Não sei. Mas se você aprender a escrever e colocar lá Johan Julio, abre todas as notícias sobre ele. E lá no Futebol vai mostrar para você que ele vai jogar contra o Flu, deve ser titular, mas viajou tal como o Angulo. Então o Futebol, para ter no seu celular, é só baixar aqui no link da descrição. Lembrando que ao fazer isso, você não só ajuda a si mesmo, ao aplicativo, como a mim, provando que vocês assistem e compactuam com o que eu mostro aqui, tá certo? Muito bem, o OneFootball vai noticiar amanhã uma vitória do Santos, tudo der certo, é assim que eu espero. Mas serei sincero, o Santos não é favorito. Não é favorito pela fase, não que a do Flu seja maravilhosa, apesar do título carioca. Mas eles caíram na Libertadores também. Mas sim, porque tenho dúvidas e senti que a torcida santista está em dúvidas também sobre a escalação que deve entrar em campo amanhã. Então aqui eu vou comentar por que eu acho que essa escalação faz sentido na cabeça do Bustos. Na minha talvez não faça muito. Na de vocês, muito menos, que eu vi nas redes sociais, tá todo mundo achando muito estranho. Mas na do Bustos pode fazer. Então, para poder comentar isso, eu vou colocar primeiro o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor aqui. Ele vai falar sobre o Flu, vai dar uma zoada no Natan também, que a gente espera que não seja uma antizica do lado dele, porque se o Natan do nada resolver jogar logo contra a gente. Vai falar também de um ex-técnico do Santos, ele vai imitar o Carille. Todo mundo que imita o Carille falando boa noite pra mim, eu acho divertidíssimo. E aí depois eu volto pra fazer a relação do que o Gabriel falou com a possível escalação do Santos. Então vamos lá. Pá. Boa noite, Felipe Noronha. Boa noite, Felipe Noronha. Eu não sou o Fábio Carille, acho que vocês não querem nem ver o Fábio Carille. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação e sou tricolor de coração. Não estou aqui, estou fora de casa, mas o Noronha pediu, um pedido do Noronha é uma ordem para eu falar um pouco sobre esse Fluminense Santos desse sábado. Até por eu não estar em casa é o motivo de eu não estar no Maracanã nesse sábado, mas é a estreia de Brasileirão e que pro Fluminense é um misto de sentimentos, né? Vocês estão sabendo aí, vocês sabem da montagem de elenco do Fluminense, houve aí essa provocação de Real Madrid, de Valência, de Ricardo Goulart e de Natan, mas ao meu ver o primeiro trimestre do Fluminense ele é inversamente proporcional ao primeiro trimestre de Natan, né? Usando como exemplo. Acho que Santos e Fluminense, Goulart e Natan são inversamente proporcionais. O primeiro trimestre do Fluminense é até um sentimento antagônico, porque a gente vê um time que ganhou a maior parte das partidas, disputou aí um total de 7 clássicos e só perdeu um desses 7 clássicos, e justamente o clássico que perdeu foi um clássico que se classificou, que foi aquele maluco contra o Botafogo no último minuto, vocês devem ter visto. O Botafogo está até agora para bater a falta lá. E assim, ganhou o jogo de mais alto nível ali, que é contra o Flamengo. Ganhou do Flamengo em 2 oportunidades e na outra que empatou, porque foi campeão. E tem um time que rende muito, assim. Você fala, Gabriel, tá bom, mas e a Libertadores? Estão aonde aí na Libertadores? Pois foram 3 vitórias na Libertadores, vitórias até com domínios, assim, principalmente nos 2 jogos em casa, mas uma sequência de fatores maluca tirou a gente da Libertadores. Eu listo até no meu canal, se você se interessar de ir lá no Raiz Tricolor e ver a análise pós-jogo dessa partida. Eu prometo que não estou gritando, estou com raiva de todo mundo, assim não. Mas eu listo 8 motivos. Eu comparei aquela análise lá a uma queda de avião, que 1, 2, 3 motivos não derrubam um avião.
Da mesma forma, a queda na Libertadores não seria derrubada só com a falha de Nino, só com o gol que Gabriel Teixeira perdeu, só com o pênalti que Felipe Melo e William Bigode perderam. Então, assim, foi um acidente de percurso aquele jogo contra o Olímpia que resultou até num problema psicológico do time no jogo contra o Botafogo. Mas Abel achou um time. E acha um time, até para poder falar desse jogo contra o Santos, acha um time bem na hora, assim, em que a gente vai começar a ter uma maratona muito forte de jogos, em que o Fluminense, na maioria deles, vai ter que propor jogo. Abel Braga tem essa fama, no geral, de retranqueiro e etc., mas não tem sido. Ele se juntou com o Ricardo Cobalcini, que é um auxiliar que trabalhou durante muito tempo no Distrito Federal e etc., e tem implementado uma tática de 3 zagueiros, só que ele até tenta, no início, um 3-4-3 com 2 pontas abertas, não dá muito certo, o time perde o meio de campo, fica sem qualquer criação por dentro, e ele alterou, e acho que foi onde ele acha o time com um velho conhecido de vocês, que vocês adoram, que se chama Paulo Henrique Ganso. O Ganso tem jogado no Fluminense, óbvio, ele nunca vai jogar perto do que ele jogou aí em 2010, mas ele tem sido esse jogador dos passes rápidos, esse jogador da aceleração, muito longe daquele jogador burocrático de passinho para o lado ou de não marcação. Pelo contrário, ele tem desarmado, tem voltado para recompor e por isso tem durado só 70 minutos nos jogos. Em todos os últimos 3 jogos que ele jogou em alto nível, ele sai aos 25 do segundo tempo. E ao lado dele outra peça importantíssima no meio de campo que se chama Iago Felipe, que é um jogador que está em todos os lugares do campo e que possibilita aos laterais do Fluminense, tanto ao Cris Silva quanto ao Calegari, que é o possível lateral para esse sábado, irem para o ataque, terem maior liberdade para poder justamente fazer essa tabela com o Ganso caindo dos 2 lados. Na frente, vocês conhecem, Germancano. A gente deve ter o John Arias ainda como titular. Luiz Henrique voltou de lesão e perdeu, por incrível que pareça, perdeu a vaga no time. John Arias vem jogando muito bem. E na zaga aí tem a questão de possível desfalque, não sei como vai ser, mas Nino e David Braz, direita e esquerda. David Braz jogando muito. Um abraço, Felipe Noronha. David Braz jogando muito. E possivelmente ele no meio, como não tem Felipe Melo, talvez seja o Manuel, o zagueiro centralizado. É isso, esse é o Fluminense para enfrentar o Santos no sábado, dados os momentos do time, enfim, não é você aqui, não preciso ser político aqui de falar que o Fluminense não é favoritismo e tal, não, o Fluminense é favorito para esse jogo e vem numa sequência muito boa depois do título carioca. Espero que seja um bom jogo, né? Aquele bom jogo de se assistir. O Fluminense tem produzido bons jogos de se assistir. Vamos ver, vem num 3-0 aí no meio de semana, com todo respeito, mas espero repetir esse 3-0 nessa semana. Se tiver um gol do David Braz e do Ganso, meu amigo, aí eu quero muito ver a cara do Noronha no Maracanã. Valeu, galera. Tamo junto. Muito bem. Além das brincadeiras, claro, acho que a gente pode destacar essa situação dos 3 zagueiros e do time do Abel Braga querer propor o jogo, porque eu tenho certeza que é isso que o Santos vai encarar amanhã. Um time que vai propor o jogo, porque, com todo respeito, se o Flu ficar lá atrás, o Santos também não ataca muito, né? A gente viu contra o Banfield, então seria uma péssima ideia para o Flu. Acho que o Flu vai propor o jogo e, de novo, o Bustos vai tentar encaixar o seu time contra essa ideia. Então eu vou aqui aos sites de notícia, e tanto o Diário do Peixe quanto o UOL, acho que o Globo Esporte também, deram a mesma escalação. A escalação, então, provável é a seguinte, é importante a gente notar isso. João Paulo, graças a Deus, glória a Deus, Madison Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Então, 2 detalhes importantes, aliás, 3 detalhes importantes aqui. 1, Maicon, porque o Kaique está lesionado. 2, a volta de Lucas Pires no lugar de Felipe Jonathan, o que faz todo o sentido do mundo. E 3, a volta do Madison à lateral, e não um atacante improvisado. Aí no meio, William Maranhão e Rodrigo Fernandes de volantes. Ricardo Goulart, Lucas Braga, Johan Julio e Marcos Leonardo. Então um time bastante modificado em relação à terça-feira. E além dessas mudanças na defesa que eu comentei, tem uma outra, claro, que é a do Johan Julio. A volta do Marcos Leonardo normal, a gente já esperava, mas o Julio ter entrado me surpreende por um motivo. Aliás, por 2. 1, porque sai o Lucas Barbosa. 2, porque na estrear como titular é algo que surpreende. Mas enfim, acontece. O Rodrigo Fernandes estreou como titular e jogou muito bem. Agora, a entrada do Julio, né? A entrada do Madison, saiu um menino da base e saiu um jogador mais franzino. E a manutenção de 2 volantes e do Maicon me indicam, e a manutenção do Lucas Braga também, me indicam que o Santos não só vai querer apostar no contra-ataque, como num jogo físico, como para evitar a pressão do Fluminense, ou seja, ter jogadores fortes fisicamente, que aguentem correr o tempo inteiro, que ganhem duelos no corpo. Ele prevê, na minha cabeça, eu estou tentando entender a cabeça do Bustos, ele prevê uma dificuldade contra jogadores habilidosos, e para tentar
dar uma quebrada nessa pressão do Fluminense, fazer um jogo mais físico, fazer um jogo de pegada, de roubo de bola e jogadores que voam lá pra frente. Não sei se é o ideal. Com certeza não é algo com que o santista está acostumado. O contra-ataque sim, mas com jogadores mais leves, com jogadores, sei lá, a gente pode citar 2015, o Lucas Lima no auge, Giovani voando de um lado, Gabriel do outro, o próprio Ricardo Oliveira ainda aguentando correr bem. Hoje não. O Lucas Braga não tem exatamente muita habilidade, o Goulart é bastante lento, é a realidade. Fernandes e Maranhão, 2 jogadores só de pegada, o Fernandes um pouco mais, mas estou falando do objetivo ali, você tem 2 volantes, o objetivo é ter a pegada. E o Julio a gente ainda não sabe, mas mais físico também do que o Lucas Barbosa, que o Ângelo principalmente. O Lucas Barbosa é bastante parrudo, mas enfim, sei lá. Maicon na zaga, e não um zagueiro mais leve como o Luiz Felipe. O próprio Madison na comparação com o Marcos Guilherme. E o próprio Lucas Pires na comparação com o Felipe Jonathan. Então me parece claro que é uma opção por força física. É uma opção de chegar nos caras e impedir a movimentação do Flu. E aí rezar para o contra-ataque sair. Não sei se é o ideal. Não sei se é o ideal. Eu estou tentando desvendar o que a cabeça do Bustos entendeu para esse jogo. Por exemplo, o que eu posso apostar aqui? Que o Rodrigo Fernandes vai colar no Ganso e tentar evitar que ele jogue bem como jogou contra o Flamengo e contra o Oriente Petroleiro, jogos em que ele não teve marcação. Se você tem 2 volantes, um vai ter que colar no principal armador, no principal articulador do time adversário. Eu acho que vai ser o Fernandes. Aí qual vai ser a função do Maranhão? Fica essa dúvida. Ou será que o Maranhão vai colar no Ganso para o Fernandes poder ser o cara que sai um pouco mais para o jogo, como até foi contra o Banfield? Não sei. Eu tô tentando sacar as ideias aqui. Mas para mim é isso. Fica muito claro que ele quer um jogo físico, um jogo de pegada e velocidade pelos lados. Mas não sei se as peças são as ideais. A gente torce para que sejam. Não tô criticando não. Não tô criticando não. Eu tô com bastante dúvida, porque mudou bastante em relação. Tô tentando entender aqui. É porque eu vi muita gente comentando, né, como a escalação tá mudada e saiu o jogador bom. De fato, o Lucas Barbosa sair, para mim é um erro. Mas pode não ser um erro se esse jogo de imposição física funcionar. Vamos torcer para isso. De novo, mudou a formação, se adaptou a um adversário, algo que eu sempre pedi. Mas precisa ganhar, né? Ou pelo menos não perder. Amanhã eu já aceito não perder, dependendo, claro, da história do jogo, mas sair do Maraca com um ponto na Estreia do Brasileiro seria algo bastante interessante. Muito bem, muita gente tem me perguntado nas redes quais canais transmitem o Brasileiro. Voltou tudo para o Grupo Globo. Então, Globo, Sport TV e Premiere. Se eu não tiver maluco, o jogo de amanhã é só no Premiere, tá? Se eu não tiver maluco, eu nem conferi, mas eu queria comentar para vocês que voltou tudo pro Grupo Globo, menos os jogos de mandante do Atlético Paranaense, que são lá no canal dele, Furacão TV ou algo do gênero. Tá bom? É isso. Eu queria comentar essa escalação, trazer para vocês do Flu com o Gabriel, que é ótimo, o melhor canal do Flu nesta coisa chamada internet, e finalizo com aquela lista de parabéns que eu sempre coloco quando possível. Então, Matheus Moura, grande parabéns para você. Pro Edu Pereira, um parabéns para você. Ele também pediu um desejo de conseguir um emprego. Então, toda a minha força para que você consiga um emprego, Edu. E o Rafael, membro do canal, pediu um abraço para o Caio e para a Gabriela, que vão casar. Acho que o Caio é irmão do Rafael e vai casar com a Gabriela. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo que também não faz parabéns. Parabéns, aniversário, enfim. Para quem não vai casar também, um beijo. Beijo para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para todo mundo. Beijo, tchau.